nós vamos estar falando assim, meditando na nossa vida, no nosso chamado, usando principalmente o livro de Atos. E eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia no capítulo 9, porque vamos falar agora de algumas coisas que aconteceram na vida dos primeiros, para ver que isso se repete na nossa vida hoje, no campo missionário, na nossa vida, nas nossas dúvidas, nas nossas dores, nos nossos erros, não é? É incrível que Deus não escolheu trabalhar com anjos aqui na terra, mas com pecadores. Então, somos nós. No capítulo 9 de Atos, está escrito assim: Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Amém. Esse é o momento marcante da história de Deus com a sua igreja na terra. Porque é o momento em que a lei já tinha cumprido a sua parte. Começa a graça. Mas foi tão difícil para os judeus, principalmente os fariseus e saduceus, perceberem. Eles não perceberam, eles não queriam aceitar o final da lei, o princípio da graça. E por isso nós vemos que houve uma perseguição ferrenha contra a igreja. Quem perseguiu a igreja não foi o Império Romano, foram os judeus. Então nós vemos que desde o primeiro momento começou com o julgamento de Jesus e a coisa se estendeu e foi ficando pior. Antes desse capítulo 9, nós vemos o que aconteceu desde o capítulo 7. Havia em Damasco a sinagoga dos libertos e havia em Jerusalém a sinagoga dos libertos. Todos os judeus que não eram de Jerusalém, quando vinham para Jerusalém, eles frequentavam essa sinagoga. Então, você pode imaginar, lá dentro da sinagoga, homens como Paulo, que era da Cilícia, frequentava a sinagoga dos libertos. Como Barnabé, que era de Chipre, frequentava a sinagoga dos libertos. Estevão, de Corinto, frequentava a sinagoga dos libertos, e outros tantos, só que eram homens estudiosos, experts na lei e nos profetas. Então, você pode imaginar a conversa deles. Só que desde o dia de Pentecostes, existe na terra uma população diferente, esquisita, uma população que tem o Espírito Santo. E esses homens estavam ali naquela sinagoga dos libertos. Então a discussão fica diferente. Porque
botando Paulo. Paulo era um profundo conhecedor da lei e dos profetas. Só que Estevão conhecia a lei e os profetas, mas era cheio do Espírito. Então começou o embate, a ponto de Estevão ser levado ao Sinédrio e ser condenado ao apedrejamento. E isso fortaleceu a teoria e, digamos, o partido deles. E a perseguição foi muito grande. A Bíblia diz que a perseguição que se seguiu à morte de Estevão foi tão grande que todos, com exceção dos apóstolos, tiveram que deixar Jerusalém. Ora, você já pensou, de uma hora para outra, todos os discípulos de Jesus correndo de Jerusalém, saindo de lá, aonde eles iam levando a palavra. Mas quando nós olhamos para toda assim, a igreja fugindo de Jerusalém, é como se o Espírito Santo, você pega um punhado de semente, aí você joga no campo. Nesse momento que os discípulos estão fugindo de Jerusalém, é como se o Espírito Santo estivesse pegando a igreja assim e espalhando e semeando. Foi a primeira grande semeadura do Espírito Santo para fora de Jerusalém. Foi essa diáspora, foi essa dispersão dos cristãos, onde eles iam falando. Só que dentro de Jerusalém, os legalistas, eles se sentiram fortalecidos, porque, enfim, eles conseguiram limpar Jerusalém. Tinha um jovem promissor, Saulo. Ele era de uma família muito bem estabelecida na Cilícia, em Tarso. E esse rapaz era um rapaz promissor, Saulo. Ele era um rapaz conhecedor da literatura mundial. Ele era muito culto, inteligente. Ele era da tribo de Benjamim, mas ele era fariseu de fariseus, Saulo. A família dele tinha condição financeira boa. Mês passado nós vimos na casa onde ele cresceu e vivia com seus pais em Tarso, na Cilícia. Porque eles eram fabricantes de tendas, e isso era uma profissão que dava muito dinheiro naquela época. Então os pais investiram nos estudos e na preparação de Saulo e o mandaram para Jerusalém para ser preparado na lei aos pés do grande mestre político religioso Gamaliel. Esse rapaz falava hebraico, aramaico, latim e grego, escrevia muito bem, conhecia a literatura, era um rapaz cultíssimo. E, nesse momento, como ele era fariseu de fariseus, ele tomou a frente, porque ele era uma promessa para o judaísmo e principalmente para o farisaísmo. E ele era empenhado pela lei de Moisés. Ele era um adorador do Deus de Abraão. E ele era um defensor ferrenho da lei. Nessa hora ele tomou a frente. E quando ele viu que deu certo, conseguiu limpar Jerusalém, ele se empenhou mais. Havia em Damasco, por volta de 40 sinagogas, e a igreja naquela época funcionava nas casas e nas sinagogas. Então ele foi ao sumo sacerdote e pediu carta de autorização para ele ir a Damasco e entrar nas sinagogas, e se ele encontrasse algum seguidor do caminho, quer dizer, algum discípulo de Jesus, ele teria então autorização para prendê-lo, fosse homem, fosse mulher, e trazer para ser julgado em Jerusalém. Olha que de Jerusalém para Damasco, ele ia a cavalo, eram 6 dias.
esse rapaz se empenhou, pegou a sua turma, montou no cavalo e botou o cavalo na estrada. E ele tinha um sonho, um objetivo. Eu vou voltar, trazendo muitos para serem julgados, mortos em Jerusalém. Era esse o plano dele. Quando Paulo entrou naquele caminho de Damasco, ele tinha certeza absoluta que Jesus era um desordeiro, que ele teve a morte que ele merecia na cruz e que seus discípulos roubaram o seu corpo para dizerem que ele ressuscitou. Paulo tinha certeza disso quando ele entrou naquele caminho. Mas a Bíblia diz que quando ele se aproximava de Damasco, ele viu uma luz do céu brilhar em volta dele e ele caiu do cavalo, literalmente. E ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, 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 por que tu me persegues? Ele disse: quem és tu? Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Quando você vê Paulo repetindo esse mesmo trecho no capítulo 22 de Atos, ele diz assim: Jesus respondeu para ele: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Agora, você pense que a expectativa de Paulo, que ele tinha, a expectativa com a qual ele montou naquele cavalo e entrou naquele caminho, era de voltar por aquele caminho, trazendo atrás dele talvez dezenas de seguidores de Jesus. Agora ele está no chão. Ele não queria cometer um pecado, ele não queria ofender a Deus, ele queria agradar a Deus. Ele só não percebeu o momento. O momento agora era da graça. O Espírito Santo já estava na terra. A igreja de Jesus já estava fundamentada. Ele não percebeu que a lei já tinha sido cumprida lá na cruz. Então, na opinião dele, ele estava servindo a Deus. Mas ele estava servindo a Deus do modo que Deus não queria ser servido. Acabou. Isso nos ensina a buscar perceber. O nosso coração está reto para Deus. Mas será que nós estamos servindo a Deus como Deus quer ser servido? Por exemplo, nós olhamos logo no início da humanidade 2 adoradores, Caim e Abel. Os 2 eram adoradores. Os 2 foram adorar. Só que Caim foi adorar a Deus do jeito que agradava a ele. E Caim e Abel adorou a Deus do jeito que agradava a Deus. Então, como será que nós estamos? Será que nós estamos buscando conhecer a Deus? Porque se nós não buscamos conhecer a Deus, nós não saberemos como agradar a Deus. É pouco a pouco que nós vamos conhecendo, como se namora. Por que se namora e gasta tanto tempo em namoro? Namora para conhecer. Fica noivo porque agora tem certeza que pode dar um casamento. E quando casa ainda briga. Agora, por isso é importante conhecer ao Deus a quem servimos.
Quer dizer, em nenhum momento, com toda a lei que ele conhecia e a Torá, Paulo parou para pensar: será que este é o nosso Messias? Será que esse povo está todo louco? Por que será que aconteceu o milagre de Atos 3? Será? Quer dizer, não para pensar, simplesmente achou. Acabou. Então ele entra, agora nós vemos Paulo, quer dizer, Saulo, no chão do caminho de Damasco. E quando Saulo está no chão, quantas coisas se passaram na mente daquele homem? Então ele está vivo. Porque ele falou comigo. Então, mas se ele está vivo, ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, ele é o Messias. E sendo o Messias, nós crucificamos o Messias. E eu estou perseguindo o povo do Messias. Você já pensou em tudo o que aconteceu na vida daquele jovem homem que tinha um desejo tão grande de agradar a Deus e de servir a Deus? A expectativa dele foi para onde agora? Voltar para Jerusalém para fazer o quê? Ir para Damasco para fazer o quê? Mas tinha uma coisa. Jesus Cristo disse: mas entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Lá em Damasco havia uma igreja. Os crentes espalhados pelas sinagogas. E lá eles tinham uma expectativa. Outra expectativa. Eles sabiam de tudo o que Paulo tinha feito à igreja em Jerusalém. Eles sabiam também que Paulo já tinha pedido as cartas de autorização ao sumo sacerdote para perseguir a igreja de Damasco. Eles não queriam que Paulo chegasse a Damasco. Não queriam. E a gente pode imaginar quanto jejum, quanto oração, quanto clamor, e quando a gente intensifica na oração, no jejum, na vigília, porque eles tinham filhos. A gente tem aquela certeza que Deus vai atender o nosso pedido, só que Deus não faz o que nós queremos, Ele faz o que nós precisamos. E quando Paulo chega em Damasco, Jesus Cristo vai procurar um discípulo. Existiam milhares de pessoas em Damasco, mas Jesus Cristo busca um discípulo. No versículo 10 do capítulo 9 aqui de Atos, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele está orando, e viu um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Olhe, Jesus já mostrou Ananias para Paulo. Já mostrou. Agora ele está falando com Ananias, que seguramente é um daqueles que está orando para que Paulo não chegasse em Damasco. Ananias é o discípulo. Ele sabe perfeitamente o perigo. Para eles, Saulo era
uma fera sanguinária. E Jesus agora dá uma notícia dessa para Saulo, para Ananias. Ananias, ele já chegou. E ainda diz para Ananias lá, olha a resposta de Ananias: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males ele fez à tua igreja em Jerusalém, tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui ele trouxe autorização dos sumos sacerdotes para prender a todos aqueles que invocam o teu nome. O susto de Ananias foi muito grande. E ele, então, aconselha Jesus. Senhor, vou lhe dizer uma coisa que o senhor não sabe. O senhor não está sabendo quem é esse homem, não. O senhor sabe, eu ouvi, eu não estava lá, os males que este homem fez aos seus santos lá em Jerusalém. O senhor sabe o que ele vem fazer aqui? Eu sei. Ele pediu carta ao sumo sacerdote para prender aqueles que aqui que invocam o seu nome. Em outras palavras, Paulinho de Tarso estava dizendo para Jesus: deixa o homem cego, já que o senhor não impediu dele chegar aqui, deixa ele cego, porque cego não pode fazer mal a gente. Jesus ouviu a charopada todinha do discípulo e disse para ele: eu gosto disso aqui, vai, Jesus Cristo, vai, porque este é para mim instrumento escolhido. Olha que tipo de gente que ele escolhe. Você e eu. Vai, porque este é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis, bem como perante o povo de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto vale sofrer pelo meu nome. E desapareceu. E Jesus Cristo desapareceu. E o Ananias ficou com a batata quente na mão. E agora? Uma das coisas que eu gosto nesse trecho é que Paulo de Tarso vinha exercendo o legalismo dele, matando filhos de Deus, perseguindo, levando pessoas a blasfemarem. Porque ele fala o testemunho dele no capítulo 22, e ele diz que ele fazia isso. E Deus estava olhando. Mas eu gosto desse caminho de Damasco, porque ele olhou para Saulo, o fanático, mas ele viu foi o Paulo apóstolo. Eu gosto desse olhar de Jesus. Ele vê você como está e a mim, mas ele enxerga o que você vai fazer, vai acontecer com você na batuta dele. Quando ele se torna senhor da sua vida. Lembra de Pedro? O ministério de Pedro é um dos ministérios mais lindos do Novo Testamento. Jesus Cristo olhou para Pedro, o bocão, vacilão, mas viu nele a rocha. Não é? Então, você vem como está. Nunca pense que você veio porque era bom, você não prestava para nada. Mas ele vai fazer de você algo precioso, porque Deus, quando teceu você no ventre da sua mãe, Deus já colocou os dons e atributos para que você seja o que ele planejou.
Só que agora, quando Jesus Cristo lhe chama, ele vê você perdidão do jeito que estava e ele tem o que exatamente o Pai deseja. Na hora que ele lhe der o Espírito vai trabalhar em você aqueles dons que o Pai já botou lá no ventre da sua mãe. Ele vai espiritualizar, cristianizar estes dons para que você seja a pessoa que ele quer. Então, quando Paulo está lá na casa de Judas, 3 dias sem comer, sem beber e sem enxergar, Jesus Cristo aqui fala com o discípulo Ananias e pronto. E Ananias fica com aquela batata quente na mão. Eu tenho que ir. O homem estava cego lá, esperando Ananias, porque Jesus Cristo já tinha mostrado Ananias para ele. E Ananias pensava, está todo mundo orando para esse homem não chegar. Agora ele chega, eu ainda tenho que ir lá curar o homem. Ele tinha a solução. Esse é o ponto nosso. Nós temos a solução. Essa solução foi entregada a você e a mim como discípulos de Jesus Cristo. Quantos cegos estão por aí esperando que a gente chegue lá? Quantos Paulos têm um ministério para cumprir, mas estão dependendo do que você tem para levar? Olha o ministério do tamanho do ministério de Paulo. Quando você pensa o ministério de Paulo e você pensa num homem chamado Ananias, Ananias desaparece. Esse Ananias só aparece na conversão de Paulo. O outro Ananias de Atos 5 com Safira é outra história. Mas esse Ananias, discípulo aqui, ele só aparece na conversão de Paulo, mas ele é o chute inicial para o ministério do grande apóstolo aos gentios. Quantas vezes você se sente tão pequeno para o ministério? Mas quantos Saulos você vai encontrar pela frente? E você é que vai dar o chute inicial para ele. Quantas pessoas vão despontar no reino por causa da palavra que você deu? Porque você falou de Jesus para eles. Então, você vai andar nas sandálias de muitos pregadores. Você vai estar presente no ministério de tantos, porque Ananias, o ato dele ficou presente em toda a vida do apóstolo Paulo. E quantas vezes nós nos retraímos, mas na hora que Jesus Cristo disse, ide, fazei discípulos, ele não disse isso só para aqueles discípulos que estavam ali. Ele diz isso para toda a igreja. Esse é o ministério de toda a igreja. Uma vez eu estava na Inglaterra, ia ter um congresso, era um dia, eles chamam um dia à parte, em Leicester, na Universidade de Leicester, e era só para evangelistas. E ia ser assim, meu nome estava lá, porque o meu nome estava nos highlights, que eu tinha acabado de estar em Singapura, e quando eu cheguei o segundo dia em Singapura, meu marido morreu. Então, foi assim um marco na história do Haggai Institute. E meu nome estava nos highlights de todas as revistas missionárias pela Europa. Então, como eu estava na Inglaterra, eu voltei para a Inglaterra, eu fui chamada para ir, mas eu fiquei com problema, porque eu não sou uma evangelista, mas não sou mesmo. Eu tenho certeza que eu não sou.
E era de evangelista. Botaram o meu nome lá. Para piorar, cada evangelista só tinha 15 minutos para falar. Para um evangelista, isso é muito bom. Mas, para mim, é mesmo que matar. Eu disse, o que eu vou falar em 15 minutos? E eu estava lá. Eu era a única negra, a única estrangeira, a única do terceiro mundo, a única pobre, a única viúva. Eu tinha tudo para não querer passar um vexame. Então, fiquei uns 3 dias pensando qual a palavra que eu ia levar e pedindo a Deus, sabe aquela oração agoniada que a gente faz? Arrumei tudo meu direitinho para 15 minutos. Arrumei, enxuguei. Fui para lá com o meu pastor John Saunders. Estou lá sentada. Antes de mim, quem é chamado é um pastor chamado Tom McKinley, da Escócia. Vocês sabem o que é o escocês? Típico, autêntico. Aquela coisa seca e magra, do rosto cheio, todo sardento, cabelo vermelho com tupete aqui do Itamar Franco, e todo seco, com as pernas compridas. Ele levantou, chegou lá e disse, eu não quero meus 15 minutos. Eu só quero 5, porque eu vim aqui para ouvir esta mulher que veio da América do Sul. Apontou para mim, eu disse, ai, agora piorou, que eu estou com tudo quadradinho para 15 minutos. Vou me atrapalhar toda. Aí ele veio aqui para ouvir esta mulher que veio da América do Sul. Mas eu quero contar uma parábola. 5 minutos para mim. Os meus 10 minutos vou dar para ela. Aí ele contou a parábola assim. Ele foi muito profundo e muito interessante. Ele diz, quando Jesus Cristo voltou para o céu, que ele chegou lá, veio um anjo, arcanjo, querubim, serafim de todo canto, por cima dele. Nós estávamos com muita saudade do Senhor. Mais de 33 anos que o Senhor deixou este lugar, fez muita falta, aquelas coisas. Aí, daqui a pouco, os anjos foram se acalmando, e se acalmando. E aí, um disse assim, mas Senhor, entra um anjo daqueles da asa maior. Isso é ele dizendo. E disse assim, Senhor, mas nós, com todo o nosso empenho aqui, nós seguimos o seu ministério na terra, passo a passo, mas nós não percebemos o que foi o que o Senhor fez, quais as providências que o Senhor tomou para que seu evangelho seja pregado. E Jesus Cristo disse, eu deixei ao encargo dos meus discípulos. Foi um mal-estar, um farfalhar de asas, e uns coçavam a cabeça, e aquela confusão. Aí passa para frente um arcanjo, daqueles que brilha mais, chegou lá na frente e disse, consertou a garganta, Senhor, o Senhor nos perdoe, mas nós precisamos ser verdadeiros e dizer para o Senhor que tudo o que nós percebemos é que os seus discípulos, eles são atrapalhados. Eles chegam atrasados. Eles prometem, mas não fazem. O que nós queremos mesmo é saber qual é o seu plano. Jesus disse, eu não tenho plano B. Os meus discípulos vão pregar o evangelho, ou então eles vão pregar o evangelho. Foi aquele silêncio. Mas não se preocupem, eu já mandei o Espírito Santo. Aí foi uma festa, porque com o Espírito Santo nós somos feitos, né? Aí ele desceu e eu subi para pregar nessa confusão. O que eu quero dizer que os discípulos do início somos nós hoje.
cada um no seu tempo, o que faz possível a sua vida como missionário. A minha vida é o mesmo Espírito que fez possível o ministério de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João. É o mesmo Espírito, porque este mover, depois que Jesus Cristo sobe para o céu, que ele envia o Espírito Santo abraça isso daqui e ele dá conta, porque ele é Deus. Independe da nossa ação. Nós somos convidados. É um privilégio. Não é? Nós vamos ver. Ananias foi lá e é tão interessante que quando Ananias entra na casa, apesar de que Jesus Cristo tinha ensinado, quando vocês entrarem numa casa, só usa o primeiro dono da casa, Ananias foi entrando na casa, não saudou ninguém. E foi impondo as mãos, dizendo, Saulo, irmão. O que é isso? Ananias nunca tinha visto Saulo. Morria de medo dele. A Bíblia diz, então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão. O que vocês acham que aconteceu no coração de Paulo? Irmão. Ele estava no momento da vida dele em que as emoções dele estavam empolvorosas. O plano e a expectativa dele, da vida dele, tinham ido por terra, tinham ficado no caminho de Damasco. Ele estava agora sentindo a solidão, o peso, a dor, lembrando o gemido daquelas pessoas que ele tinha maltratado, lembrando daqueles olhares, das lágrimas, dos pedidos dos discípulos de Jesus, lembrando do apedrejamento de Estevão. Ele estava fragilizado e só. E agora entra alguém lá e diz para ele, Saulo, irmão, o que vocês acham? Aquilo foi, você está perdoado. Aquela foi a palavra do perdão. O discípulo de Jesus Cristo leva a palavra da graça. O que Ananias estava dizendo para ele é, Saulo, não importa tudo o que você fez, você está perdoado. Você é nosso irmão. Você sabe que momento foi esse na vida de Saulo? Ele saber, porque ninguém mais do que Paulo sabia o que Paulo tinha feito. Agora, entre esse homem, alguém que ele foi para prender, esse homem chega lá e diz, Saulo, irmão, o Senhor me enviou. Eu sou enviado do Senhor. O Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Você já pensou? A Bíblia diz que na mesma hora caíram como escamas dos olhos de Paulo, de Saulo. E quando ele olhou, o primeiro rosto que ele viu foi o rosto de alguém que ele foi lá para prender. Não é? Isso é o ministério. Você já pensou a dor, o arrependimento, a convicção? Este homem se alimentou, foi batizado, saiu para pregar. Nunca mais se afastou. Foi dessa forma que começa um dos ministérios mais bombásticos da igreja, na igreja primitiva.
Se nós fôssemos contar a cada um de nós como começou cada ministério, nós íamos ver que tem um momento desse jeito. Um momento assim, fora do comum. Quando nós examinamos, por exemplo, momentos de conversão, quando você pega a conversão de Timóteo, nós sabemos que foi uma conversão muito trabalhada anteriormente pela mãe e pela avó. Mas você pega a conversão de Lídia, de Filipos. Lídia vem para Jesus numa conversa. Ela estava conversando com Paulo na beira do rio, entregou o coração. Olha que coisa mais linda. Mas você vê uma conversão assim, fantástica. Aquela do carcereiro lá de Filipos. Ele ia acabar com a vida dele. Saulo disse, não te faças nenhum mal. Porque todos nós estamos aqui. Você veja, 3 momentos de conversão. Nós, no nosso ministério, temos visto tantas conversões. Tantas conversões. Tantas coisas acontecerem. Aquelas coisas que aconteceram no início da igreja, elas continuam a acontecer, só que em épocas diferentes. Porque Paulo fez tudo o que tinha que fazer na época dele, mas hoje é a sua época. Você tem que fazer tudo que você precisa fazer hoje, porque depois acabou a sua época. Eu estava uma vez pregando na Irlanda do Norte e o hino do congresso lá de Belfast era: estes são os dias de Elias. Depois traduziram para o português: estes são os dias de Elias. E depois, estes são os dias de Ezequiel. É um hino que diz: ele vem, a trombeta soará, como o sol nas nuvens voltará. Eu peguei, fui para o Robin Mark e disse para ele: ei, por que está escrito esses são os dias de Elias? Não, esses são os meus dias, os seus dias. Hoje somos nós que temos que fazer isso aí. O trabalho da igreja hoje está ao nosso encargo. Sabia? Aquele trabalho que foi feito lá na cruz, encerrado ali, Deus escolheu você e a mim para nós fazermos o trabalho hoje. Nós temos nas nossas mãos esta batata quente que Jesus Cristo botou nas mãos de Ananias, é a mesma que ele bota nas mãos de cada um de nós hoje. Mas tem uma notícia boa. No capítulo 13 de Atos, é quando começa realmente um trabalho missionário da igreja, que nós podemos caminhar um pouco mais com ele e aprender mais. Eu creio que não tem nenhum outro trabalho missionário no Novo Testamento para nós aprendermos melhor do que a caminhada missionária do apóstolo Paulo. Nós sabemos, muitas coisas aconteceram e eu não vou me prender a isso, porque amanhã eu só tenho 2 momentos e eu quero pregar especificamente para a formação de cada um de nós, não é? Então, eu queria lembrar que a Bíblia diz assim no capítulo 13 de Atos: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Aí, Lucas bota assim: Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Eram esses 5, profetas e mestres. Não haviam apóstolos, não haviam evangelistas, não haviam pastores. Haviam profetas e mestres, quer dizer, 2 ministérios pesados na palavra. Porque não existe ministério de pregador. Existe ministério de profeta. Profeta é aquele que prega a palavra. E o mestre é aquele que ensina.
você pensa que igreja é essa? Por isso que explodiu. Por isso que foi à frente do jeito que foi. Agora, olha a qualidade desses homens. Servindo eles a Deus, jejuando e adorando, disse-lhes o Espírito Santo. Nós não sabemos como foi que o Espírito Santo disse. Se foi por visão, se foi por sonho, se foi por profecia. O fato é que todos entenderam o que o Espírito Santo estava dizendo, deixando bem claro que ali quem mandava era o Espírito Santo. Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para o trabalho que eu tenho para eles. Olhe bem. O Espírito Santo é decisivo. Separai-me agora. Não há mais tempo para esperar. Chegou o momento. A gente vê que Deus trabalha com plenitude de tempo. Chegou na hora, Ele faz. Aí eles se levantaram, impondo sobre eles as mãos, ainda em jejum, e orando, os despediram. Pronto. O trabalho estava feito. Se você olhar para aquela igreja, havia Barnabé. Mas Barnabé e Saulo foram tirados. Então, quem foi que impôs as mãos sobre os primeiros missionários? Foram Lúcio de Cirene, Simeão, o Níger e Manaém. Quem eram esses três homens? 2 negros e um, assim, nascido fora do casamento, que ele era colasso de Herodes, filho de criação, quer dizer, um filho fora do casamento. Era alguém assim que a gente costuma dizer vira-lata. E 2 negros. 2 negros. Olha que igreja diferente do que nós pensamos de uma grande igreja. Cadê o preconceito? Então nós vemos uma igreja cheia do Espírito, onde não há preconceito. Mas nós vemos também que assim que eles despediram, vai acontecer um fato. Barnabé, com aquele coração, disse: vamos levar também João Marcos. Paulinho de Tarso, que era tipo um discípulo de Barnabé. Barnabé protegia Paulo de todo jeito. Disse: vamos. Eu quero que vocês olhem para trás e vejam se o Espírito Santo mencionou João Marcos. Não. O Espírito Santo disse: me separai-me agora, Barnabé e João e Saulo. Se ele não chamou João Marcos, não é para João Marcos ir. Lógico que não vai dar certo. Quando chega em Perge, na Panfilha, o garoto disse assim: vou voltar para Jerusalém. Pegou a mochila dele e deixou sozinho Barnabé e Saulo. Existe uma coisa que os pentecostais falam por aí, eu tenho dificuldade, porque eu ainda tenho aquelas amarras bem tradicionais. É difícil quando você vem de uma igreja, você nasce numa igreja tradicional, amarrada, daquelas assim. É tão difícil sair isso da sua formação, né? Então, eles desceram para Seleucia, literalmente é uma descida. Eu quero dizer para vocês que eu fui passo a passo, fazendo todos os lugares da primeira viagem de Paulo. Este ano, mês passado, não foi, nós fizemos 2ª e 3ª viagem de Paulo, mas todos os lugares, sem faltar um. Então, eles desceram, os 2, direitinho, para Seleucia. De lá eles atravessaram a ilha, chegaram em Chipre, em Salamina, atravessaram tudo, até chegar em Pafos, que era a capital do Chipre.
Só que tem uma coisa aí que interessa muito a nós. A Bíblia diz assim: dirigidos, pois, pelo Espírito Santo. Esse é todo o princípio do trabalho missionário. Dirigidos, pois, pelo Espírito Santo. Nem pense que quem está dirigindo o seu trabalho missionário é o pastor Abraão, porque ele também está sendo dirigido. Quem está dirigindo o trabalho, quem está dirigindo e formando a noiva é o Espírito. A noiva tem dono, e o dono mandou alguém para tomar conta, formar, cuidar, e esse é o Espírito Santo. E é esse Espírito que está habitando dentro de você, que vai direcionar você a fazer as coisas. Você diz assim: mas eu não sou digno, não é mesmo? Você não merece, nem eu, mas é decisão do soberano Deus. A Bíblia diz que assim que eles receberam a oração, dirigidos pelo Espírito Santo. Ora, eles poderiam ter voltado para Jerusalém para começar o trabalho lá, mas eles desceram para onde? Para Seleucia, porque tinha que descer para o porto. A Seleucia é o porto. Quando você desce de Antioquia da Síria para o porto, para tomar um navio para a ilha de Chipre, tem que descer para Seleucia. A Seleucia é o porto. Atravessaram o primeiro porto da ilha Salamina e de lá atravessaram para Pafos, que era a capital. E eles vão encontrar, dirigidos pelo Espírito Santo, o trabalho missionário está indo, que é uma beleza. Abra os olhos quando tudo estiver indo, que é uma maravilha. Abra os olhos, porque nós temos um adversário. Nunca teve falsa igreja na terra antes de ter a igreja verdadeira, que é a igreja de Jesus Cristo. Nunca teve falta igreja. Mas agora que tem a igreja de Jesus Cristo, Satanás implanta a dele. Nunca teve falso evangelho, porque não tinha evangelho verdadeiro. Mas quando vê o evangelho verdadeiro, vem o falso evangelho. Vocês se lembram um momento, quando Adão pecou, de quem era a terra? A terra Deus deu ao homem. E este homem, o primeiro, recebe toda a autoridade. Adão. Quando Adão peca, a autoridade volta para Deus. A autoridade volta para Deus. Deus vai criar um homem na terra para ser o dono da terra. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando nós pensamos nisso, o homem não arrendou a terra para o diabo. Não vendeu a terra para o diabo. O diabo está na terra, veio para a terra, mas ele não tem autoridade nenhuma aqui. Ele não é dono de nada. Você veja, esta autoridade é representada no capítulo 4 de Apocalipse. Vocês viram quando acaba o período das igrejas no capítulo 4, então a voz que falava com João diz para ele: vem, sobe aqui, que eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer depois dessas. E João olhou e viu no céu uma porta aberta. Ele foi sugado. Olhe bem que João foi sugado da terra para fazer uma reportagem para nós. Deus vai passar para ele um filme de tudo o que vai acontecer para ele escrever e mandar para nós. Para quem? Para a igreja. É muita coisa. É muita bola. É muito encher a nossa bola. Deus mostra o que vai acontecer para nós, os filhos de Deus, não sermos pegos de surpresa. Apocalipse é uma carta para nós. É por isso que o povo lá fora faz confusão.
O povo nunca vai ter a revelação. Apocalipse é a revelação. O homem natural não discerne as coisas espirituais. Às vezes a gente vê um esforço no pessoal do mundo querendo discernir as coisas da igreja, eles ficam doidos. Eles ficam confusos, me dá pena. Um dia eu estava na porta do banco e o homem estava louco da vida, falando mal. E eu, na fila do banco, quietinha, porque ele estava revoltado, onde já se viu mulher submissa a marido. E eu quieta, eu estava dizendo, ele não vai entender. Não adianta eu falar, fiquei na minha. Mas nisso veio uma mulher que me reconheceu. E quando ela me reconheceu, eu pensei, sujou. Porque aí ela veio, falou comigo e tudo mais. Tá. Quando a mulher começou, me chamou de pastora. Olha. O homem parou, a fila parou, todo mundo me olhou. A mulher foi embora, ele disse, quer dizer que a senhora é pastora? Eu disse, não. A senhora não é evangélica? Eu disse, eu não sou Eva nem Angélica. Eu sou cristã. A senhora também é a favor? Mas assim, ele estava bem empenhado na causa dele. A senhora também é a favor desse negócio de mulher submissa? Eu disse para ele, moço, onde é que isso está escrito? Na sua Bíblia. Mas ele ficou satisfeito. Na sua Bíblia. Eu disse, então pronto. Então é para o senhor não se meter nessa história. Porque o que está escrito na Bíblia é para Deus e os seus filhos. Quem está de fora não vai compreender jamais. Pense se o senhor dá ordens na sua casa, eu vou lá para me meter, não dá. Não se meta nisso. Porque isso é uma coisa de Deus com a sua família. Nós da família compreendemos. É uma beleza a submissão. Mas o senhor lá de fora, o senhor vai ficar doidinho, não vai compreender. Não dá para compreender. Gente, não dá para compreender as coisas que Deus pede dos seus filhos. Não dá para compreender que um homem foi lá na cruz por amor de mim. Depois de 2000 anos, eu sou capaz de morrer dizendo que ele ressuscitou e eu não vi. Dá para você entender isso? Então não é para nós. É para nós. Quando João sobe, depois de tantas coisas que ele viu na sala do trono, a atenção dele se volta para o centro, para o trono. Quem estava sentado no trono, ele não descreve quem está sentado no trono. Vocês observaram? Eu acho isso lindo. Ele não descreve Deus. Ele diz, tinha na mão um livrinho todo escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Eu vasculhei a Bíblia toda. O único lugar que eu encontrei um negócio desse foi Jeremias 32. Quando alguém comprava uma propriedade, Israel era propriedade de herança e a propriedade era a pessoa propriedade por herança. Ninguém podia vender a sua terra por perpetuidade. Ela podia alugar, arrendar a terra dela por 49 anos. No ano 50º, que é o jubileu, a terra retornava para ela. Então havia o proprietário por herança e o proprietário por arrendamento. Então, quando alguém, por exemplo, eu recebi Simões Filho por herança, e perto da minha terra, do lado, tem Camaçari. Camaçari pertence a Ângela. Aí
Eu digo, Ângela, você não gosta de cuidar da terra, você não quer cuidar da terra, você não gosta de plantar e colher, me arrende sua terra. Então ela diz, então eu vou arrendar minha terra para você. Aí nós vamos às autoridades e lá são escritos 2 papéis. Um papel tem escrito tudo que pode e que não pode fazer na terra e o outro também. Só que um vai ser assinado atrás e vai ser assinado por todas as testemunhas, selado, e ele vai ser fechado e selado com 7 selos. Este selado com 7 selos, a cópia selada fica com a Ângela, que é proprietária por herança. E a cópia aberta fica comigo, que sou proprietária por arrendamento. Porque eu sempre vou poder ver o que posso e o que não posso fazer com a terra. Então, o proprietário, por herança, ele é o dono. Este documento da terra volta para a mão de Deus. Porque Adão perdeu o direito. Entendeu? Então a terra fica sem dono. Até Deus mandar Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo sobe, João diz que o documento está na mão de Deus. Quem é dono da terra? Está na mão de Deus. Aí, quando houve uma voz que diz, uma grande voz, e que o anjo que diz em grande voz, quem é digno de tomar o livro e abrir-lhe os selos? Aí, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém apareceu digno de tomar o livro. Aí João diz, eu chorava muito, porque João sabia o que significava aquele livro. Fosse eu lá, eu não sabia, mas João sabia. Ele era hebreu. Aí, quando ele chorava muito, muito, um dos anciãos veio e disse, não chores, porque o cordeiro foi morto. Ele é digno de tomar o livro e abrir os selos. Aí, quando ele olhou, de novo, o cordeiro estava em pé. Como tinha sido morto, veio, tomou o livro. Agora, o proprietário está com posse. Porque ele é proprietário, agora ele pode abrir os selos. E ele começa a abrir os selos. Cada selo que abrir, vai acontecer uma coisa na terra. Porque aquilo tem a ver com a terra. Resultado. Quando ele abre o primeiro selo, os 4 primeiros selos, eles afetam os 4 seres viventes que estão ali na frente. Um dos seres viventes diz, vem, aí vem um cavalo branco. Esse cavalo branco, nós precisamos prestar atenção nele. Irmã, o nosso assunto é de missões, vou voltar para lá, mas eu tenho que falar isso antes. O primeiro selo vem um cavalo branco. Quando você pensa o cavalo branco, é a paz. Quem é que monta no cavalo branco na Bíblia? Jesus, mas no capítulo 19 de Apocalipse. O seu cavaleiro vem vencendo e para vencer. A ele é dada uma coroa, vai ser coroado. O que é que ele tem na mão? Um arco. Ele não tem flecha. Pode olhar em Apocalipse 5. 6, ele começa a abrir os selos. Esse cavaleiro do cavalo branco é o cavaleiro da paz, é o cavaleiro da mentira e do engano. Ele vem impressionando o que é guerreiro de paz. Ele não tem a palavra, ele tem
o engano. Quando você vê um arco, o arco presta para quê? Sem flecha, é mesmo que o revólver é sem bala. É o engano que aparece. É o engano. É o evangelho do cristianismo sem cruz. Do cristianismo que impede que se leia a Bíblia, que faz fogueira de Bíblia, para o povo não conhecer a palavra, a flecha. É o cavaleiro da graça barata. Então, entra um evangelho que usa algumas coisas da história bíblica, mas sem a palavra. Começa o engano. E por causa do engano vem a guerra, e por causa da guerra vem a fome, e por causa da fome vem a morte. E aí vem o martírio, e vem, no 7º selo, vem 7 trombetas, na 7ª trombeta, 7 taças. Isto é Deus mostrando para nós o que vai acontecer. Hoje nós estamos trabalhando num evangelismo de um mundo intensamente povoado da mentira, do engano. Uma das coisas que nós precisamos lembrar do momento que nós estamos fazendo o nosso trabalho missionário é que quando Paulo começou a pregar, não estou desmerecendo o ministério dele nem dos outros apóstolos, mas naquela época já começa o primeiro cavaleiro, o cavalo branco. Depois do cavalo branco vem o cavalo vermelho. Nós vamos ver, o homem sempre foi belicoso, mas a partir do momento que o Espírito Santo está na terra, que a igreja de Jesus Cristo está na terra, vão acontecer as 2 maiores guerras mundiais antes de Jesus, antes do Espírito Santo chegar na terra, antes de ter igreja na terra, nunca tinha existido uma guerra mundial. Mas vem depois que o Espírito Santo está na terra, porque é quando tem a igreja na terra. Quando nós pensamos nisso, vem o primeiro cavalo, fica. Vem o segundo, fica. Vem o terceiro, fica. Vem o quarto, fique assim. Nós vamos vendo que a terra, que antes não tinha nem uma mensagem, agora ela está impregnada de mensagem, porque cada cavalo é uma mensagem. O primeiro traz a mensagem do engano que fica espalhada porque foi coroada. Aí vem a mensagem do derramamento de sangue que fica, da carestia, da fome, fica, da morte, fica, do martírio, fica na terra. Então, hoje, agora, em pleno século XXI, quando nós estamos fazendo o nosso trabalho missionário, nós temos um mundo aqui, a terra, totalmente impregnadas de notícias, de fome, de guerra, de carestia, de engano, de martírio. A terra está impregnada, a terra está pesada. Muito mais você vê que no tempo de Paulo, a perseguição era feita pelos judeus. Hoje nós temos perseguição feita por governos, por outros tipos de religião. Então, mas o Espírito é o mesmo. Porque, na realidade, é o Espírito se movendo em nós que nos leva a saber de tudo isso e a si mesmo, mas eu quero ir. Eu tenho uma mensagem para levar. Eu tenho o que o mundo precisa. Eu preciso anunciar. Existe uma urgência e uma necessidade no nosso coração. Olha Paulo, assim que os olhos dele se abriram, a Bíblia diz assim,
E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco algum dia com os discípulos e logo pregava nas sinagogas a Jesus. Que virada, hein? Afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Está vendo? Então nós vemos que ninguém vai entender. Nunca pense que alguém vai entender o seu chamado. Porque o seu chamado missionário, ele vai se delineando. Ele começa, mas você não sabe a direção que o Espírito está levando você. E é preciso que você esteja, por isso, conectado em oração. Se tem uma coisa que você não pode deixar, é a oração. A palavra. Porque senão você fica solta no mar, sem ter remo e sem ter bote. Porque aquele que lhe chamou tem que ser ouvido. Você tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Senão você não vai para canto nenhum. Eu estou há mais de 40 anos. Quantos anos o senhor tem de ministério, pastor Bruno? Hein? 40 anos. Eu estou há mais de 40 anos. Nessa vida, eu digo para vocês, não tem, se me dissesse, quer mudar? Não. Mas eu já passei por tantas coisas, porque o meu ministério é diferente, é um ministério itinerante. Eu saio por aí pregando e eu tenho um objetivo com o dinheiro que agora eu tenho a Ângela comigo, arrecadamos, eu tenho um projeto social, aonde é a minha paróquia, aonde eu pego crianças ali mesmo da favela e assim eu sustento famílias da favela e é o modo que eu tenho de plantar Jesus no coração delas. O início foi muito difícil. O início eu fui ameaçada de morte várias vezes, posta no paredão, metralhadora apontada para mim. O início foi assim, o marido morreu, e depois de um ano, a minha filha morreu. O barraco que eu tinha comprado caiu. Foi assim, foi para... Mas, graças a Deus, eu tenho uma qualidade que se chama teimosia. Eu digo que é perseverança. E eu estou aqui. E eu quero que todos os meus dias sejam para o trabalho missionário. E eu, quando vejo assim vocês, eu fico pensando quanta estratégia ainda o mundo tem para tentar impedir vocês. Vocês podem ter certeza que vocês não estão agradando o império das trevas. Nós estamos num trabalho, seja lá onde for, de implantar igrejas. Implantar igreja é pregar para uma pessoa. Se essa pessoa ouve o que você diz, você está implantando. Você não sabe quando aquela semente vai brotar, mas ela está plantada. Implantar igreja não é só chegar num lugar, comprar um terreno grande e fazer um templo. Não, é nos corações. Existem pessoas que fazem evangelismo face a face, um por um, outros de porta em porta, outros em grandes congressos de evangelismo, mas não importa qual seja o seu momento, você está entregando o que você recebeu. Nós precisamos saber que os Paulos, Pedros, Joões, de hoje somos nós, aqui no Brasil. No tempo de Paulo, de Pedro, de João, sei lá, de Filipe, eles fizeram o trabalho deles lá,
mas hoje somos nós. Se nós falharmos, o trabalho não será feito. É muito fácil a gente ler na Bíblia, puxa, mas olha, o ministério de Paulo, olha, o ministério de Pedro. Né? Eles não tinham carro, eles não tinham água gelada para beber, mas eles fizeram o trabalho dele. Hoje, nós temos carro, temos água gelada e até sorvete, mas nós temos outras dificuldades para enfrentar. Não é? As cabeças contaminadas que a gente recebe, as dificuldades que nós temos, porque eu estou com um problema lá no morro agora. As crianças têm que ficar na escola até 12h30 da tarde. Para quê? Porque eles têm que aprender, que eles precisam se acostumar, que o banheiro não tem mais banheiro de homem nem de mulher. Então, essa lavagem cerebral está sendo feita nas crianças. E aí, você vai ter que lidar com isso que Pedro e Paulo não tiveram que lutar. Mas nós vamos ter que lutar. Então, para cada época, nós temos o nosso desafio. E ninguém sabe o desafio do outro. Só quem está lá é que vai saber qual é o desafio. Portanto, meus irmãos, trabalho missionário é difícil em todo canto, mas um só é o Espírito. O que eu digo é que desde a primeira indicação do trabalho missionário, lá em Atos 13, diz assim, dirigidos, pois, pelo Espírito Santo. Nós vamos ver eles dirigidos pelo Espírito Santo, saem de Antioquia da Síria, vão até Antioquia da Pisídia, voltam para Antioquia da Síria, porque todas as viagens missionárias de Paulo começaram em Antioquia da Síria e terminaram em Antioquia da Síria, com exceção da terceira, que quando ele vinha para lá, ele parou em Jerusalém e já foi preso ali e tudo mais. Por que eu digo isso? Porque existem algumas Antioquias na Bíblia, porque eram cidades que recebiam esse nome em homenagem a Antíoco Epifânio, aquele homem que a gente não gosta, mas ele era admirado naquela época. Ou a gente não gosta, mas tudo mais. Agora, você vai ver e vai perceber que o primeiro mover missionário é dirigido pelo Espírito Santo. Ele faz a primeira viagem, ele faz a segunda, ele faz a terceira. Quando ele está voltando da terceira viagem, que durou 4 anos, que ele está já indo para completar em Antioquia da Síria, ele ainda está sendo dirigido pelo Espírito Santo. Os irmãos de Tiro, da igreja de Tiro, disseram para ele, não vá a Jerusalém, porque lá te esperam cadeias. Mas ele sentia pelo Espírito que devia ir. Ele desceu mais quando ele chegou em Cesareia, já perto de Jerusalém. Ele foi para a casa de Filipe, o evangelista. Desce de Jerusalém Ágabo, o profeta, pegou o cinto dele, se prendeu todinho e disse, isto acontecerá com o dono deste cinto quando chegar em Jerusalém. Mas ele sentia pelo Espírito que ele tinha que ir. Por quê? Porque Jesus já tinha dito para ele que ele ia pregar em Roma. Ele foi preso. O Império Romano pagou a passagem dele. Foi a primeira passagem que ele não pagou. Mas ele foi. Pregou em Roma, no presídio. Mas pregou. Na hora certa. Então, quando nós dizemos dirigido pelo Espírito Santo, não significa que as coisas vão ser fáceis.
Se nós olharmos para toda a caminhada desses missionários primeiros, eu, quando comecei a estudar a caminhada missionária, principalmente de Paulo, que ano passado eu levei uma turma para nós fazermos toda a primeira viagem missionária, e no mês passado nós fizemos a segunda e a terceira, só Turquia e Grécia. Eu voltei de lá com vergonha de dizer que eu sou missionária. Porque quando a gente compara, quando eu comparo o meu ministério hoje, quando eu vejo o que aqueles homens sofreram, eu fiquei com vergonha. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos o desejo deles. É a única coisa que nós precisamos pedir a Deus. Esse fogo que queima. Essa chama acesa que nos impulsiona. Esse desejo de ver o Evangelho conhecido. De anunciar este amor que nem nós compreendemos. Anunciar este amor. Dizer para as pessoas que Deus quer perdoar. Você só precisa se arrepender. Mas você só vai se arrepender se você conhecer o que Ele fez para você. Então você tem que pregar Jesus Cristo na cruz. Então, anunciar isso aí, dizer, ter corações que se abram, para depois essas pessoas reproduzirem o que você levou. Às vezes, eu me lembro de uma frase que o meu pastor me disse. Reverendo John Saunders, ele está velhinho hoje, mora em Kent, na Inglaterra. Ele disse, hoje eu prego muito mais do que eu preguei minha vida toda, porque eu prego nas suas sandálias. Ele me disse, porque eu ando muito mais do que ele andou. Ele andou no Brasil, não é? Ele saiu da Inglaterra, veio para o Brasil, fez o ministério dele como missionário no Brasil. Eu que era crente a vida toda, que eu nasci numa família, eu era crente, eu ia na igreja, sou crente, mas não era nascida de novo. Está vendo? Eu era crente porque aprendi a ser crente, eu ia na igreja, não tinha um novo nascimento. Foi aquele homem, eu me lembro até hoje, eu ajoelhada na sala dele, abrindo meu coração para Jesus. Ele disse que pode ser que todo o ministério dele tenha sido para aquele momento. Nós vamos encontrar agora em Goiânia outra moça que aconteceu isso, a Débora Torok. Não é? Então, vocês, na realidade, estão se estendendo através de outras vidas. Eu vejo isso quando eu encontro crianças da casa de Maria e Marta, homens que empunhavam as armas e que matavam, hoje são pastores. Isso é tão lindo, isso é tão gratificante. E cada vez que eu lembro disso, me dá vontade de ir ainda mais. Eu não paro de pregar. Eu sou totalmente apaixonada pela mensagem que eu tenho que entregar. Porque é uma mensagem da graça de Deus. Não posso me envergonhar disso. Isso não cansa, porque a minha alegria cansa falar da pessoa que Ele ama. Cansa falar e se gabar de que você é filho de Deus. E que este judeu lindo foi lá na cruz para ter você com Ele para a eternidade toda. É isso só que a gente tem que fazer. Para isso, muitas vezes nós somos ridicularizados, vale a pena. As pessoas não sabem o que estão fazendo, mas eu sei. Então, amanhã, nós vamos ver, de manhã e de noite, sobre os conselhos que uma pessoa, o primeiro grande apóstolo aos gentios, deixou para nós. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.